Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Como o pastor já disse aí, eu sou o diácono Moisés, né? A gente já está nessa caminhada aí com o pastor há alguns anos, a gente se conhece desde a época do exército e ele é sempre um pastor incrível, assim, amoroso. Ele coloca a nossa confiança lá em cima, e trazer a palavra de Deus sempre é algo que nos traz temor e tremor, porque uma palavra que sair daqui errada pode matar uma vida aí. E tudo que a gente quer e temos como objetivo no Evangelho é vidas serem salvas, vidas serem acrescidas do poder de Deus. E esse é o papel da igreja. Afinal de contas, igreja em grego se chama eclésia, que é chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo, de seus valores, das suas figuras de linguagem. É uma ação de escolha de andar diferente. E andar como quem? Como Cristo andou na terra. Porque foi Deus encarnado, o Verbo vivo que esteve presente entre nós para mostrar, dar exemplo de que é possível, porque Ele venceu o mundo. E nós, como seus seguidores, como filosofia de vida, viver Cristo é uma filosofia de vida. Você se relaciona com alguém real. E para isso você precisa ter intimidade. E a palavra que eu quero trazer nesta noite é apresentar esse Deus, né? Porque a igreja é o local onde Deus, em Cristo Jesus, escolheu para que nós nos reuníssemos para adorá-lo e conhecer dele. A igreja não é apenas um lugar onde as pessoas se reúnem e às vezes tem a visão de que é um clube, é um local onde pessoas que professam a mesma fé se reúnem para confraternizar. Não, tudo isso existe, porque o Senhor ele nos ensinou em todas as suas reuniões com seus apóstolos que havia confraternização, dispersação de amor. Então, assim, por mais que os valores tenham se corrompido ao longo dos séculos, a igreja continua firme e fiel. A igreja que vai subir para o céu não são placas, não são paredes. É o que há de íntimo entre o homem e o seu Criador, o homem e o seu Pai. Porque através de Cristo Jesus, nós deixamos de ser criaturas, inimigos de Deus, para nos rendermos ao Senhor e passarmos a ter paz com Ele e sermos chamados de filhos de Deus, e assim podermos viver uma eternidade na glória do Senhor. Meu Deus, é tanta coisa, que eu já estou falando metade da pregação aqui. É que palavras são difíceis. Quando o coração de uma pessoa que ama a Deus começa a conhecê-lo, a gente quer passar isso tudo para quem quer nos ouvir. Mas a melhor forma de passar tudo isso é vivendo Deus em vossas vidas. Porque falhas todos nós teremos. Se você analisar a minha vida tintim por tintim, você vai achar vários problemas nas minhas condutas. Porque não existe homem perfeito. Todos nós estamos debaixo do pecado. O pecado milita dentro de nós. Só que o amor de Cristo, o amor de Deus, o poder de Deus vai nos aperfeiçoando. Porque Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E assim nós estamos seguindo até o dia que Cristo Jesus nos recolher e assim teremos um corpo glorificado. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre o Deus desconhecido. O Deus desconhecido que foi erguido um altar em Atenas. E, como eu posso dizer, como alguém pode falar de um Deus que não conhece? Né? Então vamos seguir o texto para a gente entender o que Paulo quis passar aos atenienses. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, é sempre uma alegria imensa poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos.
De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, justamente é aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. E é Senhor dos céus e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que se faça nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam por lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte de habilidade de uma pessoa. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu prova disso a todos quanto o ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Bem, amados, Atos dos Apóstolos é um livro que eu gosto muito, porque ele fala de uma história que vivemos até os dias de hoje. A propagação triunfal do Evangelho pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, deixe-me contextualizar o que está acontecendo no capítulo 17. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, pela região da Ásia, e pregando o Evangelho, todos os lugares que ele ia, acontecia a oposição dos judeus. E depois de ele ter passado por Tessalônica e Bereia, Paulo acabou sendo confrontado por alguns judeus e ele foi obrigado a passar para Atena, não porque ele já tinha programado, porque Atena não estava na sua programação de viagem. Em nenhum dos livros da Bíblia a gente vê Paulo comentando que gostaria de ir a Atena. A gente vê ele falando que gostaria de ir à Espanha e a Roma. Porém, a Atena não, mas aprove a Deus fazer esse caminho para que Paulo chegasse a ir embora as tribulações que ele estivesse passando. E nesse momento eu abro um parênteses para dizer: ainda que as coisas pareçam estar difíceis na sua vida, tudo tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, e o Evangelho foi dito pelo Senhor Jesus que nós deveríamos pregar ele a toda criatura, até os confins da terra. E por que Atena não seria pregado? Ainda mais que era um lugar extremamente religioso e idólatra. Não era plano de Paulo chegar em Atena, mas era plano de Deus para Paulo estar em Atena. Aleluia! Então, devido à pregação, Paulo foi mandado para Atena, e lá, andando pela cidade, enquanto ele aguardava a chegada de seus companheiros missionários, Paulo foi observando e ficou muito irado com a quantidade de ídolos que existia naquela cidade. E Paulo era uma pessoa extremamente estudiosa e preparava bem o seu sermão. E ele preparava-se muito bem para os confrontos que viriam acerca do Evangelho. Então ele conhecia muito bem a cultura daquele lugar. E ele sabia quem eram as pessoas que estariam confrontando ele. Porque a palavra fala que ele foi contestado acerca da ressurreição e acerca de Jesus Cristo pelos epicureus e estoicos, que era uma forte corrente doutrinária, filosófica da época em Atenas. Nesse momento, Paulo chega em Atena. O princípio do Evangelho é sempre que ele pregasse para os judeus em qualquer lugar. Ele vai para as sinagogas, prega. Normalmente os judeus não creem, alguns creem, mas a maioria não creem, e acabam expulsando da sinagoga. E ele
vai e prega aos gentios da região. Pregando na praça, os epicureus e os estoicos viram que ele estava falando de uma certa nova doutrina e os conduziram ao paço municipal, que seria o Areópago, o nome grego para esse lugar, onde as autoridades da região que discutiam leis, costumes morais e religião, o ouviram. E ele começa a discorrer acerca da sua pregação do Evangelho a partir de um altar que ele verificou em Atenas, que era o altar ao Deus desconhecido. Para que você possa entender a grandeza de tudo isso, eu quero poder, em primeiro lugar, trazer para vocês uma frase de João Calvino acerca do coração do homem, que diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Assim como os atenienses, hoje ainda temos grande facilidade a erguermos altares em nossos corações. Estamos na igreja, mas longe de Deus. Como disse a palavra, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15, de 8 ao 9. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Partindo dessa advertência do Senhor, eu sigo a minha exposição através da vida de Paulo. Como eu disse, a estratégia de Paulo era anunciar o Evangelho. O objetivo do Evangelho é a salvação. A recuperação do homem dos seus pecados e conduzi-lo do estado de inimigo de Deus para a reconciliação e paz através de Jesus Cristo, seu Filho, podemos ser chamados de filhos de Deus. Logo, a pregação do Evangelho aponta nossas faltas, nosso ego e nos conduz a uma posição de culpados. Diante de Deus, quando isto acontece, a oposição do mundo ao plano divino e ao egocentrismo dos homens entra em rivalidade com o Evangelho e a salvação. Então você entende que para Paulo chegar num lugar extremamente religioso, idólatra, então, gente, eu e você podemos conversar acerca de Jesus e a cultura empregada ao longo dos séculos que nós cremos, para a pessoa que não caminha com Jesus, ela vai trazer grande rivalidade entre o que ela quer, o que ela pensa, e aquilo que a palavra está apontando que é errado para a vida dela. A renúncia que a palavra precisa. Então, gerar na sua vida. Então, o ser humano ele tende a se afastar dessa verdade, ele tende a questionar, e como existe o livre-arbítrio, e Jesus Cristo ele não força ninguém a aceitá-lo. A diferença do cristianismo e religião muçulmana, que agora escapou o nome, a diferença da Bíblia e do Alcorão é que lá, se você não aceitar Maomé, você é morto. É obrigado a aceitar. O filho não tem escolha de crescer, fazer 13 anos de idade, conhecer o pecado e falar: ah, não, você é cristão, ah, não, você é muçulmano. Não. Ele já nasce muçulmano. Ele já é obrigado a decorar o Corão até os 8 anos de idade. E ai de você se não souber, quando seu pai perguntar qualquer frase do Alcorão. Aqui a gente mal consegue decorar um versículo da Bíblia. Não é verdade? E tudo isso, gente, eu estou falando porque quero que vocês entendam que confrontar pessoas como, por exemplo, os epicureus, que pensavam da seguinte forma: olha, eles seguiam a doutrina de Epicuro, que era logo seguir os pensamentos de Aristóteles, que foi discípulo de Sócrates. Cara, todo mundo estudou sobre Sócrates aqui na escola. O cara é um pensador, o cara, sabe? Nós fomos influenciados em história geral a respeito dessas pessoas. Nós fomos influenciados na escola em filosofia. Nós fomos influenciados em tudo. Não estou dizendo que está errado, nós devemos conhecer tudo. Paulo conhecia tudo, mas ele sabia quem ele servia. Então, assim, o mundo exterior, ele não pode mudar você. Ele não pode mudar o que você crê. Ele não pode roubar de você a certeza da salvação. Ele não pode roubar de você o conhecimento que você tem de Deus. Mas que Deus é esse que você conhece? Isso Paulo começa a explanar em cima desse altar desconhecido. Porque os epicureus, eles criam que o prazer absoluto era a razão de viver.
Então era assim, eles não criam que existia vida após morte, mas sim que tudo aquele momento, todas as coisas que aconteciam em sua vida, naqueles momentos, deveriam ser extraídas e absorvidas ao máximo, prazer absoluto. Isso tudo gera com muita facilidade um desvio de caráter, de conduta, porque o ego está sendo colocado como centro de todas as coisas. Querer e poder era o que eles pensavam. E não esperavam que houvesse um julgamento ou uma condenação de seus atos, porque essa era a filosofia de toda a Grécia. Se vocês assistiram séries, minisséries ou histórias mais profundas, vocês viam que os relacionamentos na Grécia, em Roma, eles eram como Sodoma e Gomorra. E antes de Grécia aparecer na história, a gente tivemos a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus por causa dos seus atos malignos de comportamento. Então, assim, as coisas vêm evoluindo de tal forma que hoje nós estamos parecendo com o tempo de Noé, onde as pessoas faziam o que bem queriam, a violência era altíssima, as pessoas tinham medo de andar na rua, só que somente Noé tinha um posicionamento de seguir a Deus, né? Então você entende que, por exemplo, os estoicos eram outra corrente filosófica que foi fundada por Renan de Sítio, e ele dizia que não existia oposição entre espírito e corpo. Para ele só existia uma matéria. Então, assim, morreu, acabou, não existe vida após morte. Então nós conseguimos entender que a Grécia, e que foi o berço, né, da filosofia, da civilização, que expandiu esse conhecimento, difundiu tudo isso acerca da maioria dos países que foram formados, né, na Idade Média, e chega esses conhecimentos até hoje para nós, né, nós somos influenciados diretamente por isso. Eles não tinham preocupação, porque eles não acreditavam que existia ressurreição nem vida após a morte. Então chega Paulo para pregar para esse povo falando sobre ressurreição, sobre um Deus único, já que eles eram politeístas, viviam adoração a vários deuses. O camarada foi taxado como tagarela, obviamente, né? O que é isso? E quando ele começa a sua exposição acima do Deus desconhecido, existia uma história que logo Paulo levantou essa história para poder conseguir a atenção dos atenienses, né? Disse a história que em 600 anos antes de Cristo houve uma seca muito grande em Atena, e eles fizeram sacrifícios a cerca de mais de 30 mil deuses, né, para que o problema fosse resolvido. Inclusive egípcios e babilônicos foram contratados com seus conhecimentos astronômicos e culturais para que a seca acabasse. Só que isso não acontecia. E existia um certo camarada estranho a toda a cultura grega, porque quando você faz ou segue algo diferente do que é a contramão de todos, você é o esquisitão, você é o estranho. Ser crente no mundo hoje é o esquisitão, o sertão, o dono da verdade, né? E não é nada disso, é que nós apenas tentamos seguir a Cristo. Ele é perfeito, nós não chegamos nem perto. Só que quando você se aproxima de Cristo, a palavra diz que você começa a se assemelhar com Ele. E quando você começa a se assemelhar com Ele, algumas coisas você deixa de realizar, deixa de fazer, porque você começa a renunciar à sua vontade, para poder se parecer mais e mais com o teu Senhor, mais e mais com o teu Salvador, porque você começa a entender o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus e pudéssemos estar em condições de filho, em condições de pedir a Deus e Deus nos responder. Gente, é extraordinário como já naquela época, 600 antes de Cristo, na Ásia, não no Oriente Médio, na Ásia, alguém creu num Deus único, sem saber o nome, sem saber quem era, simplesmente criou um relacionamento. Será que Deus que o escolheu, ou ele que escolheu Deus?
com certeza Deus o escolheu. Deus se revelou a ele de alguma forma. E o nome desse camarada é até difícil de pronunciar. É Epimenides. O camarada, ele era contra o politeísmo. E quando não tinha mais jeito, não teve mais condições, já tinham tentado de tudo, eles foram recorrer ao camarada e ao seu Deus único. E aí eles falaram, mas como nós vamos fazer sacrifícios a esse Deus que você anuncia? Ele falou, olha, pegue ovelhas, leve até a Câmara Municipal, o aerópago, e as soltem. As ovelhas vão conduzir ao local que se deve sacrificar. Chegando num certo momento, as ovelhas pararam num lugar onde não havia nenhum altar próximo. E ali eles fizeram, a pedido de Epimenides, um altar. Sacrificaram e a seca cessou. Interessante isso, né? Um Deus que ninguém conhecia, uma única pessoa, não sabia nem o nome, preparou um momento 600 anos antes de Cristo para que 52 anos depois de Cristo, um homem pregando o Evangelho pudesse estar lá, usar essa história para anunciar o Deus vivo, único e salvador em nossas vidas. Aleluia! Vocês estão entendendo até aqui? A gente está numa linha de raciocínio teológico, mas para apresentar o que o Evangelho continua sendo até hoje, o caminho para a salvação de homens arrependidos. Não há mudanças. A gente está acostumado a ir à igreja, que as pessoas usam dos dons para se promoverem. Nós estamos acostumados a ir a lugares que as pessoas monopolizam os dons de Deus para arrecadar fundos, mas essa igreja lançou alicerces em cima da palavra. E é bem natural você ouvir palavra, estudo, conhecimento, e o mover, ele cabe a Deus fazer. Nós já presenciamos a presença de Deus aqui várias vezes, e nada foi forçado, e nada foi meticulosamente arquitetado por homens. Deus está aqui e Ele tem a liberdade, porque a casa é dele. Amém? Então, não importa quem está aqui na frente, se é eloquente, bonito, feio, fala bem ou não. O que importa é que Deus esteja presente. Que Deus faça e confirme a sua palavra. Sabe? Às vezes eu falo, caramba, eu podia ser melhor. E até às vezes tento. Mas quando chega aqui, eu só quero falar o que está no meu coração, porque Deus falou comigo. Porque esse Deus desconhecido, Ele também é desconhecido para mim. Todos os dias eu estou conhecendo Ele. Todos os dias eu estou buscando conhecer a Ele. E eu e você erguemos com muita facilidade altares na nossa vida. Erguemos com muita facilidade desejos em nossa vida, que substitui a presença de Deus, o poder de Deus, o lugar de honra de Deus em minha e em a sua vida. Então, meus amados, para Paulo iniciar uma pregação falando de um Deus desconhecido e apresentar a Ele, e aquele povo, que aquele Deus que eles ergueram o altar e não conheciam, era o Deus criador, único, que fez os céus e a terra, tudo que nela há, e que estava ali sendo anunciado, dizendo que o homem seria julgado pelas suas ações e teria a ressurreição como prova da sua condenação ou da sua salvação, era algo extremamente fora de contexto para eles, pois eles não conheciam a história do Novo Testamento, eles não conheciam Jesus, Deus. Paulo, ele anuncia o Evangelho para os judeus através da revelação do Novo Testamento, mas para os gentios ele passa a usar a criação, que é a linguagem universal sobre um Deus que criou todas as coisas e governa com soberania todas as coisas. Só que esse Deus, meu amigo, ele não tem como ser apresentado através da lei dos judeus, nem muito menos sobre
figuras ou imagens feitas por mão de homem. Esse Deus, ele é representado pela pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Somente ele é a figura do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus, ele falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, meu irmão, quem de nós viu Jesus Cristo? Quem de nós? Paulo viu e por isso mudou a sua vida. Os apóstolos andaram com ele e por isso mudou a sua vida. Mas Jesus disse: bem-aventurado aquele que não vê e creu. Foi isso que ele disse a Tomé, porque Tomé disse: olha, se eu não tocar na ferida das suas costelas e no furo das suas mãos, eu não crerei que o Senhor ressuscitou. E Jesus apareceu para ele e falou assim: incrédulo, incrédulo. E o cara andou com Jesus. Sabe? E eu e você, que nem o vimos, mas quando a palavra chega aos nossos corações, quando a palavra chega e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós entendemos que nosso corpo físico vai ser tragado pela terra e vai virar pó, mas a nossa alma e o nosso espírito vai ressuscitar e receber um corpo novo e estará lá diante do Senhor dos exércitos, o justo juiz de toda a terra, para ser julgado por tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, ainda que ninguém saiba. Deus sabe. Isso é muito forte. E quando isso chegou aos atenienses, eles logo cortaram a conversa. Logo cortaram a conversa. Mas, se você for analisar, Paulo, ele segue uma linha de raciocínio onde o juízo final não era o ponto final da sua pregação, mas sim a ressurreição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse Deus se revela a todos os lugares e culturas. Além de ser um Deus de justiça, como diz o versículo 31 do capítulo 17, ele une perfeitamente a verdade e o amor, bem como a justiça e a paz. Deus não somente ama e abençoa, mas também julga a terra e os povos com justiça e equidade, por meio de um varão, Jesus Cristo. Deus, ele não é definido por um livro, como eu disse, nem por uma pessoa, mas sim por uma pessoa, Jesus Cristo. Esse é o Deus que ressuscita os mortos para a condenação ou para a vida eterna. Paulo conduzia a sua pregação sempre com o intuito de mostrar às pessoas que haveria um passo depois da morte, haveria uma escolha que deveria ser feita agora, em terra, em vida. Essa escolha só cabe a você. Jesus, ele usa as pessoas, ele conduz de maneiras diferentes, mas a mensagem chega até você para que você possa ter a sua escolha. Aonde você quer passar a sua eternidade? No inferno ou no paraíso? São coisas que, para os nossos queridos irmãos atenienses, eram coisas que eram impossíveis de se crer. Mas para nós que seguimos a Jesus Cristo, isso está tão latente como o ar que nós respiramos. Embora nós tenhamos dificuldades em vencer o nosso eu, mas estamos caminhando. Deus, ele é tão amoroso que quando nós estamos tropeçando, Ele nos chama a atenção. Por isso é importante estar na igreja, porque a igreja não é um lugar somente de festa. Ele é um lugar onde Deus te chama a atenção. É um lugar também onde os testemunhos que aqui são anunciados te fazem despertar. É um lugar onde você gera intimidade, conhecimento com o corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E você é a igreja? Sim, você é a igreja. Quando você está fora dessas paredes, o seu testemunho, a sua caminhada, o seu conhecimento de Deus, a sua apresentação acerca de quem é Deus na sua vida, Ele faz que você seja a igreja. Então, não está congregando, não está presente aos cultos,
Não fazer parte do corpo não quer dizer que você esteja errado, mas você está sendo insubordinado a uma ordenança de Jesus Cristo, que diz que nós devemos estar na igreja, porque aqui Ele dá suas ordens, Ele emana suas bênçãos, Ele está presente, é um lugar de comunhão, é um lugar de aprendizado, é um lugar de socorro. Eu creio que você, como igreja, lá fora, serve como instrumento para a salvação. Mas muitas vezes você não consegue encontrar a solução do problema que você está vivendo sozinho. Porque ninguém sozinho consegue vencer nada. E aqui no corpo, Deus ele usa de várias ferramentas para poder te auxiliar e socorrer em qualquer momento, hora, lugar. Amém? Gente, a palavra é sucinta, é objetiva, é sem enrolação. Conhecer o Deus que não tem nome para os atenienses foi uma missão difícil para Paulo anunciar. Mas para nós que conhecemos o nome desse Deus, é muito mais fácil crer, é muito mais fácil. Quando eu estudava esse texto e via essas anotações e pesquisava esses assuntos, nossa, meu coração queimava e eu falava, nossa, esse Deus está tão presente em todo lugar, é só a gente querer encontrá-lo. Se a gente estuda, encontra Deus. Se a gente olha a natureza, encontra Deus. Se a gente fala com um amigo as nossas aflições, nós encontramos Deus. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Basta nós se rendermos a Ele. Basta nós entregarmos a nossa vontade a Ele. Basta nós pedirmos a ajuda dEle e Ele nos ajudará. Sabe, tudo que eu espero na minha vida, e para a minha vida e para a sua vida, a gente poder dizer como Jó, que hoje os meus olhos contemplam o Senhor, que eu só sabia de ouvir falar, mas que hoje eu posso com meus olhos contigo andar. É isso que nós devemos buscar, intimidade com o Senhor. Algumas mensagens anteriores aqui foi dita, obrigado, irmão, sobre o Deus de todos os dias, né? A irmã Melissa, que hoje não está aqui, irmã Melissa, Deus te abençoe, falou sobre o dia a dia com Deus. Mas o que adianta a gente ter um dia a dia com Deus se a gente não conhece esse Deus? Precisamos conhecê-lo, porque senão a gente vai estar jogando palavras ao vento, porque a gente não sabe se vai receber. E quando você sabe que o seu pai está ouvindo, você sabe que ele vai trazer a resposta. Essas crianças aqui, quando estão aqui, elas correm aos braços dos seus pais, porque sabe que ali há segurança, porque sabe que ali há conforto, que ali há afago, mas ali também há repreensão, ali também há uma chamada de posicionamento. A criança é educada pelo pai, ela sabe, conhece a voz do pai, ela sabe que se ela pede algo, por mais que seja tardio, uma hora chegará, e ainda que o pai diga não, uma outra coisa esse pai dará a esse filho. E como nós, que temos um pai poderoso para nos atender, não conseguimos nos relacionar com ele. E eu não estou falando isso apontando o dedo para ninguém, eu estou falando isso por mim mesmo. Como é difícil muitas vezes você colocar diante do Deus vivo, o Deus único, todos os seus sentimentos, todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas, porque o nosso egoísmo, o nosso ego, ele não nos permite dizer: papai, pequei, papai, preciso de ti, papai, eu sou fraco, me ajuda a vencer essa dificuldade na minha vida. Papai, eu tenho ira, eu tenho raiva, eu tenho dificuldade de andar em santidade. Papai, eu quero destruir aquela vida. Papai, eu estou com ódio daquela pessoa. Papai, eu não perdoo aquela pessoa. Nós temos dificuldade de apresentar a Deus as nossas dificuldades. Mas quando a gente consegue, quando a gente permite que Deus nos trate, porque
Quando Deus sabe que você tem, Ele quer ouvir você. Mas ainda que você não fale, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. O processo às vezes é dolorido, porque Ele vai te espremer para que você o busque. Mas quando a gente consegue compreender o agir de Deus na nossa vida, todas as coisas que nós vimos lá atrás, hoje nós serve como testemunho, mas quando estávamos passando, era dor, era sofrimento, era dificuldade, parecia que íamos morrer, parecíamos que não íamos chegar, parecia que nós não entendíamos por que estávamos vivendo isso, nós achávamos que não éramos merecedores de estar nessa situação, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu trabalho, porque eu pago minhas contas em dias, porque eu não traio, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é isso. Nós somos pecadores. Irmãos, nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos, em atitudes, palavras, pensamentos. Você não consegue dominar o seu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele traz uma verdade suja, que é o querer. Lembra quando eu falei do prazer absoluto? Lembra quando eu falei do que o que importa é o momento? Nós somos assim. Enquanto a nós, aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto são os grandes senhores do nosso ego, é isso que nos escraviza, sabia? Por isso, se você entende que buscar ao Senhor, conhecê-lo, prosseguir conhecendo Ele, é o que nos liberta, é o que nos livra, é o que nos traz a paz. Eu convido você que, assim como eu, tem dificuldade, assim como eu, quer conhecer esse Deus que é maravilhoso, que está em todos os lugares e ao mesmo tempo está fazendo morada aqui dentro do meu coração, que você fique de pé comigo. Eu gostaria de orar junto com você. Tem um louvor que eu acho que ele expressa bem o que eu tentei explanar para vocês. Espero que essa palavra sirva de conhecimento, que essa palavra sirva de ferramenta para que você cresça no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, e que você possa ser abençoado tremendamente na sua jornada, porque a jornada de ninguém é fácil, só você sabe o que você passa, mas o Deus que nós servimos conhece muito bem tudo isso.